Olá, bom dia. Que o Senhor nos abençoe mais no domingo, por estarmos juntos como família de Deus, povo de Deus, corpo de Cristo, reunidos para adorá-lo e bendizê-lo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Nós estaremos lendo do verso 19 ao verso 24. Evangelho de João, capítulo 4, do verso 19 a 24. Bom dia também a você que está aí nos assistindo pela internet. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, e que em breve você esteja aqui conosco também, tanto pela manhã quanto pela noite. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Nós louvamos a Deus por estarmos aqui para adorá-lo dessa forma, da maneira como Ele deseja. Sabemos que a partir da morte e ressurreição de Jesus, a nova aliança, um novo pacto foi estabelecido, e agora há um novo e vivo caminho que os verdadeiros adoradores trilham na sua relação com Deus. E por isso nós estamos aqui nessa manhã. E nós vamos orar ao Senhor nesse momento, a esse Deus que se faz presente aqui, porque nós estamos aqui, mas também que vai conosco para a nossa casa, vai conosco para a nossa escola, para o nosso trabalho, para onde quer que nós estejamos. E ali então também podendo adorá-lo, podendo bendizer. Pai amado e bendito, obrigado. Obrigado por Cristo Jesus. Obrigado pela morte e pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor. Obrigado pela salvação que recebemos só em Cristo. Obrigado porque fomos feitos nova criatura em Jesus, porque temos paz com Deus agora em Cristo Jesus. Obrigado porque iremos para o céu. Obrigado porque aguardamos a Tua volta, Senhor, para buscar a Tua igreja. Nos ajuda, nos ampara, nos edifica. Ó Espírito Santo, precisamos do Teu direcionamento para nos mantermos fiéis, para sermos fortalecidos diante de todas as situações difíceis que vivemos nesse mundo. Mas nós estamos nessa manhã aqui felizes, alegres, porque estamos vivos e na Tua presença. Aceita esse culto, Senhor, e fala o nosso coração profundamente. Em nome de Jesus, amém, amém. Louvemos a esse Deus maravilhoso. Vamos continuar adorando e clamando ao nosso Deus. Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Que essa possa ser a verdade que exala de nossas vidas e que fala e resplandece em nossos corações. Não há ninguém igual ao nosso Deus. Então vamos aclamar o santo nome do Senhor. Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar
nós clamamos ao nosso Deus e adoramos ao santo nome do nosso Deus e pedimos a cada momento de nossas vidas que renove os nossos corações, que a cada momento, que a cada dia nós possamos sentir que precisamos estar mais perto do nosso Senhor, porque muito que há em nós ainda precisa ser mudado. Então vamos colocar diante dele enquanto adoramos Deus de louvor. É com esse mesmo espírito de necessidade de Cristo que nós vamos colocar as nossas vidas diante de Deus. Eu sei que a partir de hoje vai completar mais um ano de vida ou celebrar mais um ano de vida matrimonial, ou mesmo ser grato a Deus por alguma bênção que Ele tenha dado, ou ainda colocar diante de Deus uma situação difícil que você esteja passando e que você tenha que estar enfrentando e ainda não viu solução. Então, se você está entre nós numa dessas condições e quiser ficar de pé, nós estaremos intercedendo também pela sua vida, clamando a Deus pela sua vida. E você em casa, da mesma forma, dobre os seus joelhos, coloque-se diante do Senhor, juntamente com os que estão contigo aí, que juntos nós vamos clamar a Deus, sermos gratos pelo que Ele tem feito, mas também colocar diante de Deus as nossas lutas, as nossas dificuldades, principalmente num cenário que parece voltar a querer se estabelecer de maneira crítica aí, quanto à pandemia, quanto a algumas ações
dos nossos governantes, a fim de terem que lidar aí com novas situações, né, do Covid-19. Então, vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Pai amado e bendito, nós confiamos em Ti, nós declaramos nessa manhã isso, Senhor, quando nós necessitamos de Ti e confiamos em Ti, precisamos de um renovado Senhor nas nossas vidas. O Senhor nos deu as forças, o Senhor nos deu a fé, o Senhor nos sustentou naqueles meses tão críticos, difíceis, no contexto de uma experiência que nós nunca havíamos vivido. E o Senhor nos deu a vitória, o Senhor nos manteve vivos e nós estamos aqui. Sofremos, sentimos, choramos a falta de muitos que não estão mais entre nós. Mas o Senhor nos consolou e nos confortou. E nós não sabemos o que nos aguarda nos próximos dias, nós não sabemos o que nos aguarda daqui para frente, que medidas serão tomadas, mas nós confiamos em Ti e entregamos a Ti as nossas vidas e os problemas, as dificuldades e as situações difíceis que ainda vivemos, e pedimos, Senhor, intervenha, nos fortalecendo ou nos livrando dessas situações. Mas diante de qualquer realidade, nós afirmamos nessa manhã, continuaremos confiando no Senhor, continuaremos esperando no Senhor, continuaremos perseverando no Senhor. Então, Espírito Santo, ajuda-nos. Mas nós também somos gratos nessa manhã, pelos dízimos, pelas ofertas que semanalmente, por meio da fé dos Teus servos, têm sido trazidos diante do Senhor para esta igreja, a fim de que ela continue funcionando, aberta, assistindo de alguma forma, e de todas as maneiras, os seus membros e aqueles que busquem ajuda aqui. Ó Pai, somos gratos porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, tem nos dado saúde, tem nos dado emprego, tem nos dado renda, e tem nos dado a fé para confiar em Ti, que a porção que deixamos aqui não nos fará falta, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor cuida daqueles que em Ti esperam. Nós somos gratos também por mais um ano de vida de todos os nossos irmãos que farão aniversário essa semana, que celebrarão mais um ano de vida conjugal. Que o Senhor abençoe suas vidas, suas famílias, seus relacionamentos conjugais. Que o Senhor tome nas Tuas mãos cada um de nós, e que possamos daqui a um ano estar celebrando, testemunhando, festejando e agradecendo ao Senhor por mais um ano de vida. Ajuda do Senhor naquilo que nós necessitamos, naquilo que cada um que está aqui de pé, que está de joelhos aí em sua casa, está colocando diante de Ti. Nós precisamos da Tua ajuda e da Tua intervenção nestas coisas. Então ampara-nos, ó Pai, porque precisamos de Ti tudo. E oramos assim, clamamos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia mais uma vez, agora no Evangelho de Mateus, capítulo 17, e nós estaremos lendo o verso 4. Mateus 17, versículo 4. Mateus 17, versículo 4 diz assim: Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Amém? Quando nós lemos essa mesma história em Marcos 9 e em Lucas 9, há um acréscimo no versículo que trata dessa iniciativa de Pedro, que é o seguinte: Pedro não sabia o que estava dizendo.
E é muito importante nós considerarmos o contexto em que Pedro pronuncia isso. Nós cantamos um cântico: bom estarmos aqui louvando a Deus. Não cantamos? Há algum tempo a gente não canta, a gente pode até voltar a cantar. Não é maravilhoso? Ele expressa uma verdade fundamental da nossa fé. Estarmos juntos, reunidos num lugar onde podemos, de maneira frequente, constante, ordinária, adorar a Deus publicamente. Não é? Então é maravilhoso. Mas o que Pedro diz aqui, no contexto em que ele diz, é algo meio equivocado. Parece ser importante, parece ser verdadeiro, porque é bom estarmos na presença de Deus, é ou não é? É maravilhoso. E eles estão na presença de Jesus, como nós só o veremos quando Ele voltar. Jesus tinha 12 apóstolos, mas só 3 têm o privilégio de vê-lo na sua glória. E todos os outros apóstolos, todos os demais apóstolos que viveram no período do Novo Testamento, não é? E no que nós chamamos de período apostólico, e eu já disse para os irmãos que hoje não existe mais apóstolo, não tem mais esse chamado para esse tempo, não é? Eu fiz uma pregação aqui na igreja um domingo de manhã explicando por que não tem mais apóstolo. Isso é só um título humano. O chamado apostólico neotestamentário, ele se extinguiu porque ele não tem mais finalidade. Mas o chamado pastoral, ele continua. Não é? Então, aqueles termos bíblicos que descrevem o cuidado pastoral da igreja, tanto como um chamado oficial, como um chamado congregacional para cuidarmos uns dos outros, isso ainda permanece, é necessário. De formas que esse contexto de vivermos juntos é maravilhoso. Ontem à noite nós tivemos ali um grupo de irmãos no casamento da irmã Sônia. A irmã Sônia casou novamente, para quem não sabe, não é? Casou com o Paulo. A igreja terá a oportunidade de conhecê-los assim que eles se sentirem à vontade para vir, não é? Porque os dois são grupo de risco, são terceira idade, mas estão muito desejosos de vir à igreja, não é? No dia que eles vierem, nós vamos orar por eles aqui, né? E os irmãos vão poder conhecer o Paulo. Enfim, estivemos ali e nós ficamos numa mesa, um grupo de irmãos da nossa igreja, né? E eu não sei quem estava lá ontem, se voltou para casa uma saudade, uma sensação gostosa, que há muito tempo a gente não sente. Quer estar junto, não é? Quer poder conversar sobre a vida, quer poder saber das novidades uns dos outros, e que esse tempo de pandemia nos privou, né? De estarmos juntos, não apenas aqui no culto público, que é super importante, fundamental, e é daqui que emana tudo que a igreja tem de fazer. Tudo começa no culto público, o culto presencial, para daqui a igreja ir a Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Tudo começa aqui, para daqui a igreja se edificar mutuamente e se discipular mutuamente nos pequenos grupos. Mas tudo começa aqui. Mas nós somos privados desse convívio menos religioso, mas não menos espiritual, que é da amizade, que é da mutualidade, que é tão maravilhoso e tão gostoso como igreja. Então eu fui para casa ontem, foi um dos melhores dias do ano, né? Eu voltei muito feliz, porque a gente passou horas juntos aqui, não é? Muitas horas juntos, e há muito tempo a gente não passa isso. Então é bom estarmos juntos, é bom edificarmos uns aos outros, é bom conhecermos profundamente uns aos outros. E nesse ponto Pedro está certo. É bom estarmos aqui. É muito bom.
Mas como Marcos e Lucas acrescentam, Pedro não sabia o que estava dizendo. Não foi uma sentença pensada, não foi uma sentença conjecturada, em que levasse em consideração tudo o que estava acontecendo, tudo o que havia acontecido antes e tudo o que ia acontecer depois. Porque o contexto da transfiguração, ele está entre Jesus começar a preparar os seus apóstolos para a sua morte na cruz, e ao mesmo tempo para a sua ressurreição e a vinda do Espírito Santo. E Pedro, quando ele faz essa inferência, ele desconsidera o que Jesus falou antes e também daquilo que Jesus falou que aconteceria depois. Ele talvez seja tomado por um êxtase nesse momento tão sublime, tão sobrenatural, e deixa a experiência prevalecer a palavra, deixa a sua experiência prevalecer a palavra de Deus, ao ensinamento de Cristo. E nós vamos entender isso melhor hoje à noite. Enfim, é muito bom estarmos juntos. É muito bom participarmos do culto público. É muito bom termos um compromisso e darmos manutenção a um pequeno grupo, a um PGM, como a gente estava acostumado a falar, não é? E essas coisas foram tiradas de nós. E só quando a gente vive uma experiência como vivemos ontem, é que a gente lembra da importância dessas coisas. E o problema nosso está justamente aí. O nosso problema está em focar no meio pelo qual Deus manifesta a sua graça, no meio pelo qual Deus manifesta a sua misericórdia, no meio pelo qual Deus usa para edificar a sua igreja, para edificarmos uns aos outros. E nós esquecemos da fonte, de onde se origina, da origem dessa edificação, da origem dessa alegria, que é em Cristo. E eu fico pensando, como que as igrejas, como que a igreja perseguida, que é a igreja no mundo estabelecida em países onde o cristianismo ele é proibido, ele é crime ser cristão. Então a igreja não tem culto público, a igreja não tem manifestações públicas, a igreja não tem liberdade religiosa. Como é que esses irmãos fazem para desenvolver a mutualidade? Para praticar os mandamentos recíprocos, os uns aos outros? Então, como bem nós lemos na leitura bíblica inicial, um daqueles momentos em que Jesus trava a sua conversa com a mulher samaritana, eles entram na questão da adoração, e Jesus vai dizer, olha, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Olha só, Jesus não diz, Deus procura adorador. Então ele não está falando da nossa adoração pessoal. Daquele momento pessoal, íntimo, particular, que a gente tem que ter todo dia com Jesus. Nada disso. Ele está falando do contexto da adoração congregacional. Por quê? Os samaritanos adoravam no monte A. Os judeus adoravam em Jerusalém. E Jesus vai falar, nem no monte A, e nem em Jerusalém, e nem... Vai chegar um momento e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então vamos pensar se um dia entrasse um governo anticristão no Brasil e proibisse a pregação do Evangelho e tomasse o patrimônio das igrejas, nós pararíamos de fazer culto? Nós pararíamos de fazer culto? Não, só porque a gente não tem um lugar para adorar, não, a igreja vai ter que tomar um jeito, porque a igreja funciona assim, e ela cresce assim, ela é edificada assim, nesses países em que ser cristão é crime, em que não há liberdade religiosa para o cristianismo.
Eles se reúnem, eles pregam o Evangelho, eles fazem discípulos, eles tomam a ceia, eles ensinam a palavra de Deus, cumprem os mandamentos recíprocos, como também cumprem o grande mandamento e a grande comissão. O grande mandamento é amar o próximo, a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. E o grande mandamento é fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulos. Então, nosso problema é esse problema de Pedro. É a gente dar mais valor à experiência, à sensação gostosa, maravilhosa, prazerosa de estar na presença de Deus, por meio, através dos meios pelos quais isso é possível. Por exemplo, hoje nós estamos como família de Deus, como corpo de Cristo, como povo de Deus reunidos aqui. E isso nos identifica, esse prédio tem o seu valor para nós, porque a gente se reúne aqui, a gente se entende como igreja do Senhor, a gente se entende como igreja local, a gente se identifica, a nossa identidade é construída, ela recebe manutenção aqui, porque a gente está aqui. Eu moro em Vila Velha, a maioria dos irmãos moram em Vitória. Muitos de vocês que moram aqui em Vitória não moram no Bonfim. Mas nós estamos aqui, nos identificamos da mesma maneira. Somos a Igreja Batista do bairro Bonfim. Mas se isso for tomado de nós deixaremos de ser a Igreja Batista do bairro Bonfim. Então, quando Pedro ele diz, é bom estarmos aqui, é inegável que é maravilhoso estar na presença de Deus com o povo de Deus. Eu acho que outra canção que a gente não canta há muito tempo, que a gente podia cantar é: quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. Por quê? Porque é maravilhoso estar na igreja. Maravilhoso. Sempre que eu falo adolescentes, pré-adolescentes, principalmente sobre família e compromisso com Deus, sobre a importância de conhecer Jesus ainda cedo, eu falo da minha experiência de conhecer Jesus com 12 anos, mas vivia num lar totalmente desestruturado, marcado pelo alcoolismo, pela violência doméstica, pelo ocultismo, pelos vícios, pela falta de conhecimento de Deus, e que para mim, nesse tempo turbulento, difícil, conhecer a Cristo foi o divisor de águas para eu não reproduzir aquele ciclo vicioso, maléfico, destruidor na minha experiência familiar. Eu consegui quebrar aquilo no meu histórico familiar por causa de Cristo, mas nem por causa da igreja, porque a igreja era o local onde eu encontrava paz, alegria, conforto, consolo. E eu queria estar na igreja todos os dias, porque era o melhor lugar para eu estar. Era um refúgio daquele ambiente hostil, difícil, que eu vivia todos os dias. E que eu sabia que eu não tinha o poder e a força para mudar. Então é importante estarmos juntos. E é isso que a gente tem que valorizar. E a igreja, nesse tempo, precisa começar a pensar o que a gente tem que fazer. Quais os meios, os novos meios que a gente precisa encontrar para a gente estar junto de novo, se edificando mutuamente, cumprindo os mandamentos recíprocos. O medo da pandemia, o medo do contágio, ele nos levou para o extremo. Ele nos levou para o extremo. E a igreja precisa rever isso. E a igreja precisa buscar em oração isso.
A resposta para isso, como ser igreja numa realidade pandêmica? Como? Eu não estou falando do que a gente fazia aqui, semanalmente. Eu não estou falando da existência dos ministérios. Não. Eu estou falando justamente de não ter nada disso. De não ter condição de fazer mais nada do jeito que a gente fazia. Mas continuar fazendo o que a gente precisa fazer. Continuar buscando o que a gente buscava. Como igreja do Senhor. Porque o nosso problema está em focar no meio pelo qual a gente conseguia fazer e na experiência que aquilo produzia no nosso coração. Só que tudo isso foi tirado da gente de maneira súbita. E apesar de ter sido muito bom, apesar de a gente sentir falta, não é fazer do mesmo jeito que a gente vai chegar lá. E aqui está o problema de Pedro. Ele diz: se o Senhor quiser, faremos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Há também uma verdade explícita no desejo de Pedro de construir 3 tendas. Que é o quê? Que é reconhecer em Cristo a sua equivalência a Moisés e a Elias, que aqui representavam a lei e os profetas. Assim era chamado, de maneira genérica, o cânon do Antigo Testamento. A primeira parte da nossa Bíblia. Nos tempos de Jesus não tinha o Novo Testamento escrito. Não tinha. Os primeiros cristãos só tinham o Velho Testamento. Eles tinham de Gênesis a Malaquias. De formas que um judeu reconhecer em Cristo, em Jesus Cristo, sua equivalência a Moisés e a Elias, era reconhecer que ele realmente era o Messias, porque ele satisfazia as exigências da lei e cumpria as profecias. Tudo convergia em Cristo, para Cristo. Tudo convergia em Cristo e para Cristo. Então é importante também Pedro reconhecer isso. E isso está claro para a gente. Mas como nós sabemos, a Bíblia vai dizer que as palavras de Pedro eram palavras impensadas. Eram palavras tocadas, inspiradas, mais por uma sensação, mais por uma experiência, mais por uma emoção, do que pela consequência de ter sido tocado pela palavra de Deus. E sabe qual é a resposta que a própria Bíblia dá a essa situação de Pedro? É o que está no versículo 5. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me compraz, a ele ouvi. E ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. E quando eles levantam, só está Jesus. Então não era vontade de Deus se fizesse ali uma tenda para Jesus, para Moisés e para Elias. Não é? E qual é o desejo de Pedro? Qual é a expectativa de Pedro em fazer essas 6 tendas? É a expectativa que todos nós temos. É a maior tentação que nós temos que vencer. É querermos um paraíso na terra. Sabe qual é o maior problema de desvio doutrinário na história da igreja? É a igreja achar que o céu pode ser aqui. É a igreja achar que, de tanto estar na presença de Deus aqui, de tanto usufruir da presença de Deus aqui, o céu perde a relevância. O desejo de estar com Cristo no céu perde a sua importância. Eu quero fazer uma
uma pergunta para você responder para você, uma pergunta retórica. Seja sincero. O quanto do seu tempo, o quanto da sua inteligência, o quanto das suas capacidades, o quanto dos seus talentos, o quanto dos seus dons, o quanto do melhor que há em você está objetivamente focado em fazer o que Deus quer e em esperar o céu e em esperar a segunda vinda de Jesus. Quanto de você ardentemente espera pela segunda vinda de Jesus? Se pergunte, será que você pensa nisso? Será que isso consome o seu tempo? Você conversa sobre isso com as pessoas? Ou será que a vida aqui está muito boa? Ou será que aqui está tão satisfatório que o céu pode esperar mais um pouquinho? O que será, ainda que seja lícito, no meu coração, no seu coração, que faz o desejo de estarmos com Cristo no céu ser adiado? Em nós. Em nós. Quando eu cheguei na igreja e experimentei a vida na igreja, como eu disse para os irmãos, eu queria viver na igreja. Era muito bom estar na igreja. Se pudesse, eu ficava 24 horas na igreja. Mas a realidade desse mundo não é assim. Jesus disse: eu não quero que os tires do mundo, mas que os livres. Essa mesma reação produziu na Idade Média a era monástica. O que foi a era monástica na história da igreja? Homens fiéis a Deus entravam em reclusão constante do mundo, da sociedade, da família, para viverem em monastérios e lá se dedicarem exclusivamente a práticas piedosas e espirituais. Porque o mundo estava tão corrompido, a igreja estava tão corrompida nesse período, o pecado estava tão latente, que eles precisavam estar na presença de Deus, e por isso se retiravam e viviam até os últimos dias de suas vidas reclusos. Mas não é isso, não era isso que Deus esperava dos seus filhos e das suas filhas. Deus nos quer no mundo, nesse mundo triste, nesse mundo violento, nesse mundo injusto, nesse mundo que odeia o Evangelho. Pastor Paul Washer tem uma frase que diz o seguinte: salvação não é para todos, salvação é para quem crê. Para quem crê, o Evangelho é salvação, mas para quem não crê, o Evangelho é o quê? Uma sentença de morte. E é verdade, porque quem não crê, diz a palavra, que já está condenado. O Evangelho, ele é boas novas para quem crê. Para quem não crê, o Evangelho é sentença de morte. E esse mundo não crê. Esse mundo é hostil ao Evangelho. E é nesse mundo que Deus nos quer. Não adianta nós ficarmos reclusos nas nossas casas, nos nossos templos, usufruindo maravilhosamente da presença de Deus, exaustivamente da presença de Deus. Se estamos fazendo isso, se é isso que queremos, não sabemos o que estamos fazendo e não sabemos o que queremos de fato, porque é o que a Bíblia diz a respeito de Pedro. Ele não sabia o que estava dizendo. Não era uma fala consciente.
verdadeira, porque não era produzida, não era uma consequência da palavra de Cristo na sua vida. Tem todos os aspectos de licitude, de licitude. Tem todos os aspectos de ótimas práticas espirituais. Mas era algo infundado, sem fundamento para o desenvolvimento da fé. Aquela era uma experiência única, rápida, pontual, que deveria servir para aquilo que ainda iria acontecer. E as experiências que a gente tem nos nossos cultos, nos lares, nos nossos cultos, no templo, nos nossos cultos, nos nossos retiros, toda a experiência gostosa, prazerosa, feliz, edificante, que a gente tem quando a gente se reúne em qualquer lugar como igreja, como povo de Deus, ela tem que nos preparar para aquilo que está por vir. Aquilo não é um fim em si mesmo. Aquilo é só um renovo de forças, para que a gente olhe para frente e para que a gente caminhe para frente, porque nós estamos peregrinando. Porque o nosso lugar não é aqui, a nossa cidade não é aqui. Se Pedro, num contexto de sobrenaturalidade, num contexto de uma única e exclusiva experiência espiritual, foi capaz de reagir de maneira equivocada, você acha que eu e você não podemos passar por isso? Podemos. E está escrito aqui para que eu e você não repitamos esse erro. Mas o que, enfim, nós precisamos fazer? Nós precisamos orar. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria. Nós precisamos pedir a Deus esclarecimento, orientação. Senhor, como ser igreja daqui para frente? Como cumprirmos os mandamentos recíprocos uns aos outros? Como estarmos próximos uns dos outros? Como desenvolvermos a nossa amizade para além dos nossos laços familiares, sanguíneos, para os laços familiares espirituais? Como que nós continuaremos edificando uns aos outros? A igreja está toda aqui nessa manhã? Não. Como é que a gente faz para alcançar aqueles que não podem estar aqui? Como é que a gente se aproxima deles? O que eles têm que fazer para voltar? Que passos eles precisam dar? O que a gente precisa fazer como igreja? Faltavam 9 apóstolos ali. E Pedro queria ficar ali para sempre. Nós possamos pensar nisso. Que nós possamos pedir a Deus orientação para isso. E que a igreja, a partir do ano que vem, nós precisamos pensar isso esse final de ano. Para que, a partir do ano que vem, nós já tenhamos, já pensemos em algumas estruturas práticas de como vivermos o Evangelho e de como sermos igreja. E para isso a gente precisa se desvencilhar dos meios pelos quais nós alcançamos a presença de Deus, ou Deus nos alcança, ou nos expomos à presença de Deus. Nós precisamos pensar em outras formas de cumprir o grande mandamento, de cumprir a grande comissão e de cumprir os mandamentos recíprocos de meios diferentes, de uma forma diferente. Porque nós precisamos continuar sendo uma igreja bíblica, a igreja de Jesus Cristo e a igreja batista no bairro Bom. Pense nisso. Olhe sobre isso. Junte a sua família. Coloque esse pedido no culto doméstico de maneira constante. Porque eu sozinho não sei como fazer isso. A gente precisa fazer isso junto. A gente só vai fazer isso certo
Se a gente for na fonte, a fonte é Cristo. A fonte é a palavra de Deus. E olha, as consequências de viver a palavra de Deus assim, vai nos custar alguma coisa. Porque custou. Custou para essa igreja. Eu preguei no domingo passado aqui o início da perseguição da igreja. Estava tudo indo muito bem. Estava tudo muito tranquilo. Até que a igreja, por viver o Evangelho, até a igreja, quando começou a ser impedida de pregar a Cristo, quando ele foi privado o seu local, o meio pelo qual eles tinham de se encontrar e de se edificar, foi tirado deles. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Foi o que Pedro, João e aqueles que estavam com ele disseram às autoridades da. Eu não sei o que nos aguarda, irmãos, como igreja, nos próximos meses, no próximo ano, eu não sei. Mas vai ser um desafio. Porque a gente não pode continuar sendo igreja apenas aqui no templo. Podemos. E com essas restrições que nós temos. Nós precisamos, como igreja, pensar em como cuidar de todos. E isso não é uma tarefa só do pastor. Visitar não é uma tarefa só do pastor. Pensar sobre isso não é uma tarefa só do pastor, e nem dos diáconos, e nem da diretoria da igreja. Esse cuidado é de todo mundo. Eu tenho que encabeçar isso. Eu tenho que fomentar isso. Eu tenho que liderar isso com vocês. Mas sozinho eu não vou conseguir fazer isso. Mas para isso acontecer, a gente precisa mudar algumas coisas em nós. A partir da perspectiva que a Bíblia nos apresenta de Pedro nessa noite. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado pela comunhão que temos uns com os outros. Obrigado pela presença do Espírito Santo em nós, que nos faz, Deus, vencer as nossas diferenças. Amém. De nos perdoar. E de valorizar a presença um do outro. Ó Senhor, como foi bom ontem. Como foi gostoso. E como eu sinto falta disso. Mas isso estava esquecido no meu coração. Isso estava meio longe, em segundo plano. Mas nós precisamos, Deus, voltar a experimentar, a conviver, a partilhar. Nós precisamos sermos um, como Tu és um com o Pai. E nós precisamos que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos ajude a encontrarmos novos meios, novas formas, com fé, com coragem, com responsabilidade, com bom senso, para cumprirmos o grande mandamento, a grande comissão e os mandamentos recíprocos. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos de Ti em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Nós ainda louvaremos ao Senhor.